Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Deus. Muita alegria que nós estamos reunidos na casa do Senhor. Mais um domingo. Eu já convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15. Os irmãos deixem aberto. Aí será o texto que nós iremos meditar nessa noite. Pretendo ser breve. A voz está desgastada, o tempo está muito seco. Falei muito na EBD. Lucas 15. Há 2 domingos, domingo retrasado, nós meditamos em Lucas 15, na parábola do filho perdido, o filho pródigo. Alguns irmãos estavam aqui, devem se lembrar, é uma passagem muito conhecida também. E o meu desejo é continuar nessa mesma história, porém, no início, as 2 primeiras parábolas desse capítulo, que é a parábola da ovelha perdida, uma parábola muito conhecida também, e a parábola da dracma perdida. Nós iremos meditar sobre a ovelha perdida, iremos fazer alguns paralelos também entre as 3 parábolas. Mas antes de irmos para o texto, eu queria fazer um questionamento aos irmãos, para que os irmãos pensem e reflitam um pouco, um momento de reflexão. Eu trouxe uma garrafinha, mas muito obrigado. Nós somos brasileiros, temos uma cultura de muita celebração, muita festa, É conhecido mundialmente que nós somos um povo festeiro, talvez por causa do carnaval, por causa das festas, e enfim. Mas é verdade, nós somos um povo muito alegre, muito festeiro. Falando de mim mesmo lá da minha casa, meus pais todo final de semana estão fazendo um churrasco, na quinta-feira está matando uma galinha, na sexta um peixe e algo do tipo. Então realmente está sempre celebrando, sempre chamando os amigos, para celebrar, para estarem juntos. E é verdade que nós somos um povo muito festeiro, um povo muito alegre, um povo que faz muitas festas. E eu desafio os irmãos a pensar nesse momento, talvez o motivo principal do que tem alegrado o coração dos irmãos, o que tem trago alegria, o que tem produzido festas na casa dos irmãos. Os irmãos se reúnem para festejar, para fazer algum churrasco, para comemorar. Por qual razão? Nós temos diversas razões, diversos motivos, cada um gosta de alguma coisa, algum evento, alguma coisa nos alegra. E o que tem alegrado o seu coração? Os irmãos pensem aí, não precisam responder. Depois nós vamos voltar nessa meditação, nessa reflexão e nessas respostas sobre a nossa própria vida. Mas nesse momento vamos ao texto. Lucas 15 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, não põe-na sobre os ombros, cheios de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que esta mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nesse momento nós lemos a Tua palavra, Deus, com fé. Nós recebemos, Deus, a Tua palavra e nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine, Deus,
a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender, Deus, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Que todos nós, Pai, possamos receber uma porção, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que como igreja, Pai, nós possamos sair daqui edificados, Deus, com o nosso coração transformados. Que nós possamos Te conhecer mais, que nós possamos conhecer mais do Teu amor, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, nós somos o Teu rebanho, nós somos as Tuas ovelhas. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Me use, Deus, todos nós para podermos receber a Tua palavra. Opere em nós, Pai. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, essa é uma passagem que está separada em 3 parábolas, mas na verdade quer dizer sobre uma história só, né? Uma argumentação única de Jesus, onde Jesus fala, né, aos fariseus e ele argumenta contra eles. Porque no comecinho, no verso 1, a gente vê que aproximaram-se de Jesus publicanos e pecadores, né, os 2 grupos. E os fariseus e os escribas murmuravam entre eles, né, dizendo do porquê Jesus estava comendo e sentando, né, com pecadores. E aí por isso Jesus conta essa parábola, né? A gente não pode esquecer desses primeiros versos que são muito importantes para a gente entender, né, do porquê Jesus contou essa história. Os fariseus a gente conhece muito bem, os escribas também, é um povo que se achava excelente, um povo que se achava bom, suficiente, né, que era aprovado por Deus, que tinha uma espiritualidade inimaginável, né, algo realmente de encher os olhos, mas somente isso, né, porque nós sabemos que a espiritualidade deles era morta, era somente a aparência, e Jesus não estava se assentando com eles, pelo contrário, né, Jesus estava se assentando com pecadores e publicanos. Povo este que era totalmente excluído, né? Ninguém queria conviver com pecadores a não ser os próprios pecadores. E ninguém queria conviver com os publicanos também, nem os pecadores, né? Porque todos tinham raiva dos publicanos. Quem já assistiu The Chosen aí, ou algum filme, né, que relata, a gente sempre vê uma ênfase muito grande, né, em como Mateus era rejeitado, né, pelo povo, por todos os povos. Então Jesus estava com o povo rejeitado ali, e quando os fariseus olhavam para isso, eles murmuravam, né, dizendo por que Jesus estava se assentando com eles. Então Jesus conta essas histórias e nós entendemos, né, o coração do nosso Deus, nós entendemos um Deus misericordioso, um Deus missionário que vai em busca de seu povo, mas nós também entendemos como nós somos, né? A nossa realidade, a nossa condição. A parábola do filho perdido também, né, nos mostra isso, nós meditamos sobre isso, né, sobre como nós nos enxergamos dentro dessa parábola, se nós somos o filho que se perde, o filho que é encontrado, né, ou o filho que está junto com o pai, mas está perdido do mesmo jeito, né, que não se alegra com a volta do irmão. E assim também, nessa parábola, quando nós lemos, nós entendemos quem nós somos. E Jesus nos compara, né, a ovelhas. E de fato, nós somos essas ovelhas, né, frágeis que dependem de um pastor. As ovelhas realmente dependem de um pastor. Elas não conseguem viver sozinhas, né, não diante dos perigos, né, que existe por aí, né, os caçadores, os ladrões, os pastos, e enfim, as ovelhas precisam de que o pastor as coordene, né, as pastoreie, as vigie, as conduza a um pasto, as conduza à água. Em tudo as ovelhas necessitam, né, do pastor. E Jesus é este bom pastor que nos conduz e que primeiramente tem a iniciativa, né, de nos buscar. Então, olhando para nós, né, algo já até batido, nos compararmos com essas ovelhas, né, a gente sempre, quando vai falar das crianças, vai orar pelas crianças, a gente ora, né, pelos cordeirinhos de Jesus, a gente ensina essas histórias para as crianças, mas não é só as crianças que são os cordeirinhos de Jesus, né, nós também somos os cordeirinhos de Jesus, continuamos sendo, né, muito dependentes do Senhor, muito dependentes desse pastor que nos conduz. Mas o que nós vemos aqui, né, alguns fatos, é que o Senhor tem o
o seu povo, o Senhor tem as suas ovelhas, o seu rebanho, né, o seu aprisco, e de fato, amém, aleluia, que o Senhor tem, nós somos esse povo. Mas um fato também que não devia nos causar perplexidade, né, não devia nos causar espanto, é que essas ovelhas são frágeis, né? Nós somos um povo frágil. A gente não é um povo forte, que caminha pela nossa força, que tem condições para caminhar sozinhos. Nós somos essas ovelhas frágeis e essas ovelhas se perdem, né? Muitas vezes, talvez elas se machuquem, não consigam acompanhar o resto das outras, não consigam andar, caminhar no ritmo que as outras estão caminhando. Talvez elas são atacadas por alguma fera, por alguma coisa. Enfim, são muitos os motivos, né, que afastam as ovelhas do rebanho, afastam as ovelhas do pastor, mas isso é um fato, né? E muitas vezes a gente se escandaliza quando isso acontece. Aqui o caso dos fariseus e dos escribas foi exatamente isso. Como o pastor pode estar com as ovelhas perdidas, né? Como se perder fosse algo extremamente fora da curva, algo não esperado, algo que nunca deveria acontecer, e ainda que acontecesse, mudasse a natureza ou a essência daquela ovelha, né? Se estamos com o pastor ou se estamos perdidos, continuamos sendo ovelhas, continuamos sendo, né, necessitados desse pastor. Se estamos próximos ou se estamos distantes, somos os mesmos necessitados desse grande pastor, necessitados da graça de Deus, necessitados do poder e do cuidado do Senhor. E nós somos os mesmos. E esse povo que era, né, essas 99 que já estavam com o Senhor, olhavam para as outras que se perderam com um olhar de diferença, como se fosse, né, um povo diferente, ovelhas diferentes, naturezas diferentes, né? Nós somos assim. É até difícil, né, sondar o coração e entender aonde está talvez o nosso preconceito, aonde está a nossa separação. A gente sabe que é pelo nosso pecado, é pelo nosso coração religioso, né, um coração que se acha capaz, um coração que se acha suficiente, mas nós somos assim, né? Ainda que o texto jogue isso na nossa cara e a gente, né, fala, não sou assim, mas a gente sabe que todos nós somos em algum momento, todos nós somos em alguma instância, né? Nós somos esse povo que muitas vezes julga as ovelhas que estão perdidas. Mas é fato também que nós temos um Deus que nos busca, né? Um Deus que vai em ação a essas ovelhas. Ovelhas frágeis, não tem condição nem de caminhar sozinha, nem de viver sozinha, quem dirá de voltar sozinha, né, quando se perde. Não existe essa possibilidade, né, de uma ovelha que se perdeu, de uma ovelha que foi atacada, de uma ovelha que foi separada, voltar ao rebanho, encontrar o seu pastor. Não existe essa ação onde a ovelha encontra e busca o seu pastor, né? Ela pode até caminhar em direção a isso, mas a gente sabe, né, da diferença, né, do espaço que existe entre as ovelhas e o pastor, né, da capacidade para fazer essas coisas. E nós sabemos que o nosso Deus é esse Deus, um Deus que vai ao nosso encontro, um Deus que age, né, um Deus que se move, um Deus que quer comunhão conosco, um Deus que nos busca, um Deus que nos resgata, que vai atrás de nós. A mesma coisa na parábola da dracma, né? A gente vê aqui que a mulher tinha perdido a sua dracma, né, uma moeda, uma coleção de moedas que ela tinha, e ao se perder uma, aquela coleção não estava completa. E aí ela acende uma lamparina, né, para que ela possa enxergar e para que ela possa buscar, e ela coloca empenho para procurar e encontrar aquela dracma que havia se perdido. Esse é o nosso Deus, graças a Deus, né, pela nossa misericórdia, assim, pela misericórdia que Ele tem de nós, né, pela nossa salvação de fato, que o nosso Deus é assim. Ele se move para nos encontrar. Muitas vezes a gente acha que é a gente que vai ao encontro dele, e de fato nós temos um papel de ação em direção ao Senhor, né, de nos colocarmos debaixo do cuidado desse pastor, né, voltarmos à comunhão com as outras ovelhas, mas é Ele quem nos busca, esse
é o nosso Deus. Esse é um Deus missionário. Então, o primeiro missionário que eu colocaria é o próprio Deus. É o Deus missionário que vai ao nosso encontro. A mesma coisa a parábola do filho perdido. Apesar do pai não ter ido, né, nós não vemos o pai agindo, não vemos o pai falando nada, a parábola não nos relata nada sobre isso, mas quando o filho volta e deseja uma postura de trabalhar para o pai, de ser servo do pai, nós vemos o pai já respondendo com graça, já respondendo com misericórdia, né, ainda que o filho tenha agido em direção ao pai, o pai já estava pronto para recebê-lo, pronto para perdoá-lo, para amá-lo e para ter misericórdia dele. E Jesus não usou essa comparação das ovelhas à toa, porque era algo comum para aquele povo, algo que o povo já estava acostumado, né, por viver aquilo, né, por pastorear ovelhas e sempre ter um rebanho de ovelhas por perto. Então era algo cultural, mas era algo que já vinha sendo profetizado desde o Antigo Testamento. Então era algo que era familiar já aos ouvidos. Salmo 23, por exemplo, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Ele que nos dá descanso, Ele que nos dá a pastagem. Isaías 40:10 diz: como pastor, Ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e carregará-los no colo. As que amamentam, Ele guiará mansamente. E aí nós vamos para um texto, Ezequias 34:11. Peço para os irmãos abrirem e também será projetado. Um texto profético, uma profecia. Ezequiel 34:11. É um texto longo, peço que os irmãos se atentem, prestem bastante atenção na leitura. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia das nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-la nos montes de Israel, junto às correntes de águas e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto de seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram, e os pés com os pés, e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, visto que com um lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com chifres racham todas as ovelhas fracas, que as tenham espalhados por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre as ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele apacentará o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, falei.
Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que a escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável e nunca mais serão vítimas de fome na terra. Nem terão de suportar a zombaria das outras nações, sabendo que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Amém. Ezequiel aqui estava trazendo uma profecia para o povo que se aplicou naquele tempo, mas que também ecoa, né, através das gerações e chega até ser um texto escatológico, né, onde o próprio Senhor Jesus se tornou esse pastor que vem para nos apacentar, né? Ele profetizou no momento de exílio, momento de escravidão, um momento frágil do povo de Deus, né, do povo de Israel, onde o templo havia sido destruído, onde o povo estava sofrendo. E os pastores, né, os líderes que foram levantados por Deus para pastorear aquele povo, para conduzir aquele povo, em vez de pastorear e cuidar daquelas ovelhas frágeis, estavam, na verdade, machucando aquelas ovelhas. Estavam extorquindo aquelas ovelhas. Né? Aqui diz que não bastava eles comer e se fartarem dos pastos, eles tinham que pisar e amarrotar o resto da pastagem. Não bastava eles beberem água limpa e fresca, eles tinham que pisar também com os pés para turvar a água para as outras ovelhas. Né? Isso nos lembra o quão o homem pode ser perverso. Né? Diante de um povo frágil, a liderança que é levada por Deus com responsabilidade para cuidar dessas ovelhas, muitas vezes, né, se volta contra essas ovelhas, né, se aproveita, ficam fartas, gordas, pastando o que era pasto das ovelhas, né, os pastores participando disso, né, e de fato existem, irmãos, lideranças falhas, é o que mais existe, porque todos somos falhos, né, a liderança perfeita nós sabemos que é só o nosso Deus. Só Jesus é esse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que realmente cuida de nós. É claro que isso não tira a responsabilidade, Deus vai continuar levantando pastores locais, né, homens, para que possam auxiliar, né, o Senhor nesse plano de Deus, né, de pastorear o seu povo, de cuidar do seu povo. Isso não isenta a responsabilidade dos líderes, né, de terem que se apresentar diante de Deus com essa responsabilidade sobre essas vidas, sobre essas ovelhas, né? E talvez muitos de nós aqui nessa noite passamos por coisas semelhantes a essas, né? Autoridades, abuso de autoridades, né? E algum tipo de extorsão, algum tipo de aproveitamento de líderes, mas nós não podemos desanimar, porque o nosso Senhor é o bom pastor, Ele não nos abandona, independente da razão do que a gente se afasta desse rebanho, né? Independente dos motivos, Ele vai em ação a nós, né? Ele vai nos buscar, Ele vai em nossa direção, Ele quer nos encontrar. 99 não é 100, né? Se Ele tem um grupo de 100, é esse o grupo de 100. Ele tem 100 ovelhas, Ele quer as 100 ovelhas, Ele vai ao encontro. Ele vai deixar as 99 e Ele vai atrás dessa que se perdeu. Por muito tempo eu não entendi. E ainda hoje eu confesso que eu não entendo completamente. É muito difícil. É muito difícil ter esse coração que ama como o Senhor ama. Um coração que deixa 99 para buscar uma. A gente muitas vezes olha, né, para o lucro. O que se perdeu, perdeu. Vamos realizar o lucro. Vamos, né, aproveitar o que a gente tem.
É melhor um na mão do que dois voando, né? Imagina deixar 99 para ir atrás de uma. Mas o Senhor sabe o valor de cada uma. O Senhor sabe o valor de cada um de nós. Ele sabe que nós somos ovelhas dele e ele preza por nós. Talvez nós nunca compreenderemos a profundidade disso totalmente, esse amor. Talvez a gente nunca vai ser esse pastor que abandona as 99 para buscar uma. Talvez a gente nunca vai dar tanto valor a uma alma como o Senhor dá. Mas a gente tenta. A gente tenta se aproximar, a gente busca o Senhor, a gente caminha com Deus, a gente habita com Ele, a gente se relaciona com Ele, a gente se torna íntimo dEle, a gente ora, a gente busca e pede, né, para que o Senhor tenha misericórdia e transforme o nosso coração, para que o nosso coração possa ser semelhante ao dEle, né, possa ser igual ao dEle, que nós possamos ser, né, essas ovelhas que entendem. E nós iremos, com isso, entrar na parte final. Que é, talvez você já tenha experimentado diversas vezes a graça de Deus te resgatando, te buscando, vezes após vezes. É assim com todos nós, né? Todos nós temos testemunhos acerca disso. É muito difícil a gente se firmar de primeira, obedecer esse pastor e caminhar com ele e com as outras ovelhas. É muito difícil, né? A gente sempre se desgarra, a gente sempre se perde, a gente sempre se enfraquece, a gente sempre se machuca, mas ele vai. Mas nesse momento, eu queria ir para a conclusão, né? Porque a gente já experimentou isso, acredito que os irmãos já têm experimentado isso diversas vezes, o Senhor te resgatando, às vezes até, né, você está aqui na casa do Senhor, domingo após domingo, congregando, buscando a Deus, e se perdeu, e o Senhor vai e te busca de novo, né? Ainda que fisicamente você não ficou longe, mas espiritualmente ficou, né? O coração estava distante, mas você ouviu a voz do bom pastor, você está aqui. Mas a parábola não termina aí, né? Só na graça, só na redenção, ela continua. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E quando a encontrou, reuniu as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha se perdido. Eu afirmo a vocês que esta mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E também, quando o filho retorna, né, o filho mais novo, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O nosso Deus é um Deus que nos busca, o nosso Deus é um Deus que nos encontra onde nós estivermos. Ele vai ao nosso encontro, Ele nos resgata, Ele nos pega no colo, né? Ele nos promete um pasto, Ele nos promete tudo. Mas além disso, quando nós retornamos, Ele é um Deus que faz festa. Ele é um Deus que se alegra, né? Um Deus que festeja. E nisso nós vemos quão grande é a alegria de Deus quando nós retornamos. Quando um pecador se arrepende. Quando uma ovelha que havia se perdido e estava desgarrada, volta para o seu pai. Muito mais alegria ele sente, né? Muito mais do que as 99 que já estavam com ele. E nas 3 parábolas, a coisa em comum que eu vejo aqui, que para mim saltou aos olhos, talvez a mais importante, é que nas 3 parábolas existe celebração. E é nisso que nós conhecemos o coração do nosso Deus. Um coração que preza por cada um coração que sabe o valor de cada um
Um coração que vai ao encontro de cada um. Um coração que morre, se entrega por cada um e que festeja por isso e que se alegra, né, de uma maneira que a gente não consegue nem medir. Mas muitas vezes nós somos o filho mais velho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Muitas vezes essa é a nossa postura. Muitas vezes nós somos os fariseus e os escribas que ficam murmurando. Por que Jesus está sentado com os pecadores? Por quê? Porque o Senhor está dando uma festa e se alegrando por causa de pecadores. Por que Deus está dando uma festa por causa dos frágeis? Por causa daqueles nossos irmãos que por algum motivo sofreram, ficaram doentes, quebraram uma pata, foram atacados e o pastor foi atrás deles. Né? Olha para ver o contraste do nosso coração que não se alegra quando um pecador se arrepende. E aí eu volto, né, na pergunta que eu fiz no início. Ficou bem claro para nós. Quais são os motivos que nós celebramos? Quais são os motivos que nós temos celebrados? Quais são as razões dos nossos churrascos nos finais de semana? Porque a gente se reúne, porque a gente chama os nossos amigos para celebrar, porque a gente cria um grupo para combinar alguma coisa. Por quais motivos, né? Nós olhamos para Deus, esse é o motivo. Quando um pecador se arrepende, né? Quando uma ovelha que havia se perdido volta para a casa do Pai. Que nós possamos se alegrar como o Senhor se alegra. Não só para festejar junto com os nossos irmãos, não só para festejar junto com o nosso Pai, não só para participar dessa grande festa, desse grande banquete. Eu acho interessante que a parábola do filho perdido diz que matem o bezerro gordo, né? Tragam e matem o bezerro gordo. Não era um bezerro gordo, era o bezerro gordo, né? Existia o bezerro gordo preparado, o perfeito para aquela ocasião, né? O mais gordo, o que realmente era para uma ocasião especial. Né? Que nós possamos nos alegrar assim como o Senhor se alegra, participar dessa grande festa, mas também que o nosso coração possa ser movido por isso, por missão, né? Por ir atrás dos perdidos, ir atrás dessas ovelhas que se desgarraram, ir atrás dessas ovelhas que estão doentes, necessitadas, ir atrás dessas ovelhas machucadas, né? Essas ovelhas que foram muitas vezes abusadas, muitas vezes extorquidas, muitas vezes atacadas. Nós precisamos ir em direção a essas ovelhas, nós precisamos ter um coração missionário, assim como o do nosso Deus, né, que vai atrás desses perdidos. Nós precisamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo, nós precisamos fazer parte do reino de Deus. Não é verdade? Nós precisamos participar de tudo isso. E não é indo para um outro país, necessariamente, não é indo fazer uma escola de missão e depois fazendo um prático, não é só fazendo isso, não é só fazendo um treinamento. A gente pode fazer isso, a gente sabe, né? No nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com a nossa família, com os nossos amigos, com todos, né? Nós, em diversos lugares, somos chamados a cuidar e a resgatar os perdidos. Convido os irmãos a colocarem de pé, para a gente esteja orando, encerrando.